Olá, alunos, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula. O slide é um pouco longo, extenso, mas vamos tentar resumir. O roteiro da nossa aula é educação como ponto de partida da chegada dos estudos e das reflexões do cientista. Assim, o sistema educacional foi instituído socialmente com a finalidade de partilhar, ou seja, partilhar com os novos membros práticas sociais, conhecimentos, habilidades e valores. Vale lembrar que até na própria LDB fala, né, do ensino e dos valores, mercado de trabalho, né, que no caso habilidade seria habilidade para o trabalho. Tal sistema maximiza a possibilidade da sociedade de lidar com os problemas, de aumentar a capacidade de seus membros, como afirma, a força de uma cultura está em seus membros. A força de um país está no conhecimento da sua população, do seu povo. Vamos lá. Uma política educacional deve aguentar a forma de uma sociedade específica, a humanidade em geral. Só que, para resumir, a sociedade torna-se mais forte quanto maior o número de seus membros for ensinado e quanto mais ampliado for a instrução recebida por eles. Meus alunos, vamos entender o seguinte: a sociedade, ela é o que tem aquele ditado, né, que a gente só se consegue algo através dos estudos. E uma sociedade, ela vai se tornar mais forte quando muitas pessoas, seja homem, mulher, criança, ou qualquer etnia ou gênero, foi ensinado o conhecimento para que foi ensinado e maior levar a educação para todos. Olha, Skinner ele diz o seguinte: o sistema educacional foi socialmente instruído porque o indivíduo ao longo de sua vida aprende por si próprio apenas pequena parte de sabedoria, prática, conhecimento, habilidades e valores de sociedade e cultura. Ele aprende mais e com menos performance se for ensinado por alguém. Olha, vocês sabem que o ser humano é a única criatura que depende do próximo para aprender algo. Não, se alguém já ouviu, não existe, ninguém nasce mais inteligente que ninguém, com mais conhecimento, e ninguém nasce com menos conhecimento do que ninguém. Mas o ambiente de aprendizagem, segundo defende até Jean Piaget, né, é o que vai fazer o aluno, vai fazer o profissional. Quando uma pessoa ela é criada numa cultura, se tem a cultura de ler, se tem a cultura de estudar, com toda certeza ela vai ser alguém que vai buscar o conhecimento. O professor é aquele que modifica o próprio comportamento para facilitar a aprendizagem do outro. Quem é esse outro? O aprendiz. Quem é o aprendiz? O aluno. O professor ele vai ele vai pegar ele vai pegar o conhecimento que ele tem e transmitir para o aluno para facilitar a sua aprendizagem. Porque sim, vamos pensar, se eu pegar um livro para ler, para aprender algum conteúdo, eu por si próprio posso aprender? Posso. Só que sim, o que é que vem em questão? Se tiver alguém para me orientar, para me ajudar, para me mediar no meu conhecimento, vai facilitar muito o meu processo de aprendizagem. Aqui fala assim: embora administradores, coordenadores tenham um papel, quem é o profissional mais importante na educação? A gente sabe que a escola, para funcionar, a escola não funciona só com professores, né? Tem uma coordenação, uma direção toda, tem os vigias, tem os zeladores. Só que o principal agente da educação, do processo de ensino-aprendizagem é o professor, porque é com quem o aluno vai ter contato diretamente. Eu abro a ênfase aqui para falar de algo pessoal. Por exemplo, a educação à distância ela tem a mesma qualidade de uma educação presencial, porque é o mesmo conteúdo, são os mesmos professores, o que muda só é a metodologia. Mas o aluno ele tem mais facilidade para aprender quando ele está vendo o professor, quando ele tem aquele contato físico com o professor, tem aquela aula física. Essa que está a diferença. Vamos lá, o professor se ensinar é facilitar, leva a possibilidade para a aprendizagem.
então apenas quando são produzidas modificações esperadas. No repertório do aprendiz. Ele foi ensinado em outras palavras. Pode haver aprendizagem sem sentido, mas jamais haverá ensino se não ocorrer aprendizagem. Olha, observe bem. Não acontecerá jamais. Haverá ensino se não ocorrer a, a aprendizagem. O que é que o autor quer dizer com isso? Alguém pode aprender por si próprio a alguma habilidade nova. Por si próprio, ele pode aprender se alguém não lhe ensinou, né? Mas ele pode desenvolver essa habilidade de aprender. Mas ele jamais, mas só acontece o processo de aprendizagem, mas jamais haverá o ensino se não ocorrer aprendizagem. Só existe o ensino se ocorrer aprendizagem. O ensino ele está inteiramente ligado à aprendizagem. Ao contrário, eu vou resumir. Ao contrário, defender-se que os conhecimentos, habilidades e valores considerados relevantes sejam aprendidos sem que isso custe sacrifício ao aprendiz. Afinal, conforme salienta facilmente, o aprendido não é necessariamente facilmente esquecido. Despender sua lágrima não garante que o aprendido não seja esquecido. Segundo, facilita a aprendizagem e tornar menos provável a ocorrência dos erros. Os erros eles podem acontecer no processo de aprendizagem, vão acontecer bastantemente. Mas quando o educando, né, o aluno, ele tem aquele suor, ele tem aquele trabalho para aprender alguma coisa, dificilmente ele esquecerá. E eu cito o exemplo como andar de bicicleta, né? Tem um ditado que diz, apesar que hoje criaram as rodinhas, mas tem um ditado que diz assim, que o aluno ele só vai aprender, ele aprende a bicicleta uma vez, nunca mais esquece. Por quê? Porque ele só aprende a bicicleta se ele cair. Então aquilo lá, o cérebro dele vai criar mais facilmente um processo de aprendizagem. Por isso que a gente tem dificuldade de decorar nomes e decorar número de telefone, por exemplo, muitas vezes esquece a chave, porque se torna tão fácil aquilo que nosso cérebro acaba esquecendo, não recebe como algo que vai me servir. Só mais um exemplo. Por que quando você assiste uma videoaula, no final da videoaula, você esqueceu completamente daquilo que falou? Mas se você assistir uma série, eu vou nem falar filme, assistir uma série de 3 temporadas, 4 temporadas, você lembra de cada episódio, detalhadamente, lembra da fala. Porque a sua atenção sobre a série, sobre determinado filme, seu cérebro ele entende que aquilo é importante, deve aprender. Então muitas vezes quando nós estamos lendo, nós estamos estudando, estamos tentando aprender, a gente não tem aquele ânimo, né? Se a gente antes de ler só por ler, e acaba que o nosso cérebro, isso não é importante não, então não faz diferença eu me esforçar. Mesmo que o professor tenha o propósito de motivar os alunos, é preferível não propor questões que não estão além de suas possibilidades de execução. Por exemplo, o professor ele quer motivar os alunos, ele quer que os alunos aprendam. E o professor é aquele cara PhD, doutor, inteligente. Só que o professor ele deve conhecer a realidade dos alunos, dos seus alunos, e passar conhecimentos que vai lá dentro da aprendizagem. Porque é mais preferível que o aluno aprenda determinado assunto hoje, ou então passa uma semana aprendendo determinado assunto, do que o professor passar em um mês ele passar 20 assuntos para o aluno e o aluno no final do mês não aprender nenhum. Olha, que mudança deve ser produzida no aprendiz? Quem é o aprendiz nosso? O aluno. Apresente novos, no caso, complexos padrões de comportamento. Por exemplo, leia ou redige textos. Apresente o comportamento em situações diferentes. Professor de português espera que o aluno leia texto apresentado em livro didático na prova, no mural de classe. Então, assim, a gente espera do aprendiz que aqui citou exemplo, mas se for professor de matemática, ele vai esperar que o aluno resolva as operações básicas, as equações e por aí vai. O professor ainda, ele deve responder outras questões. Quem é o aluno com quem trabalha? Olha, é muito importante. Ainda hoje não existe uma relação professor-aluno.
os alunos eles se sentem muito ver o professor, ele tem aquele respeito pelo professor, mas ao mesmo tempo eles ficam muito fechados. É uma coisa bem comum que acontece numa aula, o professor está explicando e todo mundo está comportado e muitas vezes eles não estão entendendo nada. Não estou dizendo que para haver aprendizagem tem que estar conversando bagunça, não é isso. Mas eu entendo o seguinte, quando o aluno ele me pergunta algo é porque ele está começando a entender, quando ele tem uma dúvida é porque ele entende. Mas muitas vezes o aluno ele não se sente confortável para perguntar ou tá de acordo dos outros. Cada aluno ele é diferente entre si, né? Ele tem um comportamento diferente, as emoções dele são diferentes, os sonhos dele. E quando eu falo diferente, eu não quero dizer cor, sexo, raça, gênero, não. E cada um é diferente. Então o professor ele tem que conhecer com quem esse aluno trabalha, como ele pode chamar a atenção. Porque como eu posso chamar a atenção de um aluno na sala de aula hoje no mundo cheio da tecnologia? É, Lá na Grécia Antiga, a tecnologia do momento mais atual era alguém ir para a praça pública e ficar falando, porque aquilo era bonito, era como teatro, era como cinema. Hoje não, hoje isso não chama atenção. Então, o professor ele tem que transmitir o conteúdo de uma maneira que o aluno ele venha se empolgar para aprender. É uma nova questão assim, pô, o que pode ser, o que deve ser ensinado para o aluno. Como já visto, deve ser respondido nas questões mais abrangentes pela própria política educacional que estabelece, entre outros aspectos, e cabe a ser ensinado pelas instituições. É, eu repeti aqui o texto duas vezes, né? Então eu peço perdão a todos. A gente sabe que a gente tem que ensinar para os alunos aquilo que o professor ele vai trabalhar em cima de um projeto político-pedagógico, em cima de um plano de curso, né? Dentro da instituição que ele está vinculado e na disciplina que lhe cabe ensinar. Ainda outra questão a ser respondida: qual é a melhor forma de facilitar a aprendizagem daquilo que se deve ser ensinado? Como eu posso facilitar a aprendizagem daquilo que deve ser ensinado? Facilitar a aprendizagem é diferente de o conteúdo ser fácil. Eu vou facilitar, mas eu não vou entregar nas mãos do meu aluno. Olha, vamos aqui para ganhar tempo. A atividade de ensino não é pois aquilo que o professor faz, mas aquilo que é feito pelo professor para levar o aluno a, a atuar. Vamos pensar assim, olha. A gente, uma atividade, uma tarefa, um exercício e por aí não não quer dizer que é aquilo que o professor pega e entrega para o aluno para fazer, não. É aquilo que o professor leva para o aluno na sala de aula para medir, para testar os conhecimentos, a habilidade do aluno. É assim, um exercício de atividade é como uma interação entre as ações do professor. Uma atividade ela deve ser desafiadora e ao mesmo tempo facilitadora, né? Para que o aluno venha aprender. Não basta que o aluno observe ou ouça o que o professor disse ou mostrou. É preciso que o aluno também diga e faça, atue oralmente por escrito ou fisicamente que for exposto, demonstrando a mãe da atividade de ensino. Como eu disse, não precisa o aluno apenas ele ouvir o professor e chegar em casa, vamos dizer, a criança, o professor falou que é para responder essa tarefa e tudo. O aluno também ele tem que fazer, tipo assim, o professor lê um texto na sala, o aluno ele deve ler, o professor ele realizou um cálculo de matemática, o aluno também ele tem que reproduzir aquilo que foi ensinado pelo professor. Olha, já que os ritmos de aprendizagem são diferentes, o que exigirá ritmos de ensinos diferentes. Olha, existe muitos existe muitos ritmos de aprendizagem de alunos. Tem alunos que ele tem facilidade para assimilar o conteúdo,
tem outros que coisas fáceis ele tem dificuldade. Então, assim, eu tenho que ter metodologias de ensino diferentes. Para o profissional de ensino é necessário para cumprir a tarefa que lhe foi atribuída para a sociedade. Vamos lá ganhar tempo aqui. A formação de um docente compete, assim como de qualquer profissional, médico, advogado. A sociedade ela precisa de um professor formado, comprometido com o seu ensino. Não é só formar professores, para termos um bom número é, de professores. Da mesma maneira que o médico, como ele vai trabalhar com vidas, vai salvar vidas fisicamente falando, o professor também ele deve ter uma boa formação. Não pode ser ele ter só o diploma. Ele tem que saber que ele vai lidar com pessoas. E é aquilo que eu digo, da mesma maneira que um engenheiro não vai. Um, um engenheiro, um arquiteto não vai levantar um prédio torto porque ele vai assinar lá embaixo. Da mesma maneira, um professor ele deve ser comprometido com o seu trabalho, com o seu ensino, para que futuramente o aluno não venha ter prejuízos. A alegria de todo profissional é quando ele faz o serviço pronto. Então, a alegria do professor é quando ele está ensinando e o aluno está aprendendo. Olha, algum tempo atrás dizia que o problema da educação no país, né, eu falo aqui no Brasil, era os recursos, era o dinheiro. E realmente isso é necessário. Só que a educação no país, se a gente for olhar para outros países, ela entra dinheiro, mas o que precisa hoje é gerir bem aquele dinheiro. Quando a gente fala no ensino, é trazer risco para a própria sociedade, trazer isso para a própria sociedade. Por exemplo, para a sociedade, vamos lá, não deveria ser excluído do debate entre os educadores e os pesquisadores da educação. Meus alunos, vamos terminar por aqui. Nosso tempo está um pouco corrido. Gostaria de lembrar para vocês que vocês têm uma atividade online, uma atividade offline. O fórum tem atividade extra do filme e tem as outras atividades, que essas são as atividades que vocês devem fazer até o final desse mês. Como eu já disse, qualquer dúvida me mandem mensagem no grupo que nós estamos para solucionar.